Olá, sejam bem-vindos ao curso introdutório ao mercado financeiro. Você que sempre teve vontade de investir na bolsa de valores, mas não sabe por onde começar, este curso vai te ajudar. Eu te guiarei desde a criação da conta na corretora até fazer suas primeiras operações, e tudo isso de graça. Você poderá estudar e treinar sem precisar gastar um centavo. Tudo o que precisará será ter um computador e uma internet boa. E se você está vendo esse vídeo, né, suponho que já tem estes requisitos. O objetivo deste curso é disponibilizar esse conhecimento ao máximo de pessoas possíveis, para que tenham a mesma oportunidade que estou tendo, a oportunidade de mudar de vida. Não estou dizendo que seja um caminho fácil, pelo contrário, vai ser um caminho árduo, mas posso afirmar que se você se dedicar e der o seu melhor, irá conseguir realizar qualquer um de seus objetivos, seja ele viver disso ou apenas tirar uma renda extra. Apenas tenha em mente o que você quer, pois como trará para o mundo real aquilo que nem está em seu mundo primeiro. Sem mais delongas, começaremos pela base. Então, este primeiro vídeo será bastante teórico. Então, pegue algo para fazer anotações. E para o vídeo não ficar muito cansativo, passarei brevemente por cada assunto. E no próximo vídeo começaremos as aulas práticas, para fixarem a teoria. Então tentarei alternar entre aulas teóricas e práticas, sempre aplicando a teoria aprendida para facilitar o aprendizado. Então vamos lá. Módulo 1, Introdução ao mercado financeiro. Antes de tudo, vou falar um pouco sobre o que operamos, o que vamos aprender a operar, onde iremos ganhar dinheiro. Faremos então operações no dólar futuro e no índice futuro. Serão operações day trade, ou seja, você abriu uma posição em um dia e encerra essa posição no mesmo dia. Não ficaremos com operações abertas. Vai ser tudo direcionado ao day trade, tudo no mesmo dia. Então, no mesmo dia, você já sabe o seu resultado, se você obteve lucro ou se teve um certo prejuízo, né? Chamado stop loss. Então, este mercado ele é de renda variável, não vai ser renda fixa. Esta renda variável, como o próprio nome induz, vai ser uma renda que vai variar. Pode ser positivamente ou negativamente. Vai depender ali do seu desempenho no dia. Então eu recomendo que prestem bastante atenção nos estudos e apliquem tudo que eu vou ensinar, tá? Mas essa aula, a primeira aula aqui vai ser teórica, né? Eu vou só mostrar como funciona, né, o mercado financeiro, o que é o mercado financeiro. Deixa eu passar o slide. Ou o cronograma seria introdução ao mercado financeiro. Depois vou falar um pouco do mercado futuro. Falar um pouco do mercado financeiro. Depois mercado futuro, que será o que a gente estaremos aprendendo, né? Depois o que são contratos futuros e como funcionam. Aí no final vamos escolher uma corretora e tá abrindo a conta na corretora para na próxima aula já podermos começar a iniciar, né, as operações, o treinamento ali na prática. Então, o que é o mercado financeiro? É praticamente um ambiente onde os participantes podem comprar e vender produtos financeiros. Mas quem atua no mercado financeiro? Podemos dividir ali em três categorias, que seriam os emissores, os investidores e os intermediários. Eu vou passar um pouquinho, uma breve explicação, né, o que é cada um, para termos pelo menos uma base de onde estamos sendo inseridos ali, né, no mercado financeiro, onde estamos posicionados. Beleza? Os emissores, então, são as instituições que emitem títulos
Esses títulos podem ser de crédito, como os da dívida pública, ou de valores mobiliários, como ações. Por isso, os exemplos mais claros de emissores são as empresas cujo capital foi aberto ao mercado por meio da Bolsa de Valores e o governo que emite títulos públicos através do Tesouro Direto. Com os mecanismos, oferecidos pelo mercado financeiro, os emissores buscam o dinheiro dos investidores para financiarem seus projetos e seu crescimento. Isso posto, resumidamente, as empresas emitem títulos para que investidores ofereçam dinheiro em troca. Agora os investidores, onde estamos ali. Os investidores trocam seu dinheiro pelos títulos oferecidos pelos emissores, ou seja, tanto emprestando dinheiro em troca de juros, quanto adquirindo participações. Os investidores são os participantes que ajudam os emissores a crescer. Existem dois tipos distintos de investidores, que são as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, as empresas. Ainda assim, os objetivos são os mesmos. Seria preservar ou multiplicar seu patrimônio pela compra de produtos financeiros. Por último e não menos importante, os intermediários, para que as negociações entre emissores e investidores possam acontecer, os intermediários atuam, como seu próprio nome diz, intermediando essas operações financeiras. Eles são a ponte ali entre emissores e investidores. E oferecem os mais diversos mecanismos para que as negociações sejam realizadas, contando com a atuação de profissionais para isso. Então, entre os principais intermediários do mercado financeiro estão, por exemplo, as corretoras de valores. Você precisa de uma corretora, para conseguir operar ali no mercado financeiro. Temos também outros agentes importantes, o BC ou Bacen, como também é chamado o nosso Banco Central. Ele é uma das principais figuras dentro da nossa economia, Ele que assegura a estabilidade do poder de compra da moeda em um sistema financeiro sólido e eficiente. Aí, para isso, ele atua no controle da inflação e da emissão da moeda, determina a taxa Selic, além de supervisionar o mercado financeiro. Temos a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ela é quem fiscaliza, o mercado de valores mobiliários. Esse mercado inclui diversos produtos, como ações e cotas de fundos de investimentos. E a CMN, Conselho Monetário Nacional, ele não tem função executiva, cabendo ao CMN normatizar o mercado, ou seja, criar normas e supervisionar o seu cumprimento. Certo? Agora que sabemos o que é o mercado financeiro e quais são as partes integrantes deste sistema, é bom sabermos quais são os produtos negociados no mercado financeiro. Entre eles tem títulos públicos, ações, ETFs, fundos imobiliários, CDBs, debentures, LCIs e LCAs. A gente só está tendo uma base como funciona, tá? Nós não operaremos estes produtos, certo? O mercado financeiro ele é dividido ali no mercado de crédito, de câmbio, monetário e de capitais. Pegando uma base deles, no mercado de crédito atuam instituições financeiras e não financeiras que intermediam a oferta de recursos de curto e médio prazo. Então seria o crédito para consumo e capital de giro. E quem controla e fiscaliza, esse mercado é o Banco Central. No mercado de câmbio, ocorrem as trocas de moedas estrangeiras por reais, ou seja, as operações de câmbio. Já no mercado monetário, ocorrem as operações de oferta de moeda nacional, além do controle de taxas de juros de curto prazo. Então o BC, ele também atua
fortemente neste mercado por meio da política monetária, controlando a quantidade de dinheiro que circula, as taxas de juros correntes e a concessão de crédito do país. Por fim, o mercado de capitais é aquele que está mais perto dos investidores e está diretamente relacionado à distribuição de valores mobiliários. Então é nesse mercado que estão a bolsa de valores, as corretoras e outras instituições que conectam os investidores com os diversos produtos financeiros. Então, dentro deste mercado, ocorrem dois tipos de negociação. Aquelas negociações que acontecem diretamente entre emissor e comprador, que compõem o que chamamos de mercado primário. Uma empresa que decide abrir seu capital e negociar ações na bolsa, por exemplo, está negociando no mercado primário. Porém, se a negociação envolve apenas a troca de titularidade e não está relacionado ao mercado primário, dizemos que a negociação aconteceu no mercado secundário. É isso que acontece na maioria das negociações da bolsa de valores, para não dizer praticamente em todas. Então, ao vender uma ação, o investidor está passando a titularidade daquele papel para outro investidor no mercado secundário. Então, só para concluir esta parte, eu separei algumas coisas que temos em renda fixa, os principais ativos seria Tesouro Selic, CDB, LC, LCIs, LCAs. E em renda variável temos ações, tanto ações Brasil como nos Estados Unidos, ou ações de fora. Imóveis, fundos imobiliários. E o mercado futuro de índices, que estaremos aqui, mercado futuro de índice em renda variável. Mas o que seria o índice? Um índice de mercado é uma carteira teórica de ativos, que serve para medir e indicar qual teria sido historicamente a rentabilidade média de ativos com essas mesmas características. Então, o mais conhecido ali é o Ibovespa, IBOV. Embora no passado, ele fosse regrado, a composição fosse regrada por uma ordem de negociação. Então, quanto mais negociado uma ação, maior o peso. Desde 2014, a principal regra para definir os pesos nessa carteira teórica é a regra de valor de mercado. Então, quanto maior e mais valiosa a empresa, maior o peso no Ibovespa. Vamos para a parte de mercado futuro. Então, no mercado futuro é possível realizar diversas operações com os mais variados perfis de risco, variando desde proteção de lucros, que seria o hedge, de renda fixa, baixo risco, e especulativas, de alto risco. Então, no mercado futuro não há apenas estratégias de alto risco, há também diversas estratégias de baixo risco, e todas acessíveis ao pequeno investidor. Então, antes de apresentar essas estratégias, é muito importante entender o que é o mercado futuro, a sua origem e sua importância. Então, temos aqui algumas situações para usarmos como exemplo. Seria o investidor 1 tem o sentimento de que o mercado pode cair. Então, como que ele pode proteger carteira de ações pelo mercado futuro? Vamos ler esse case. O investidor 1 tem em sua carteira de investimento diversas ações do mercado à vista. Podem ser de apenas uma empresa ou de diversas. Então, recentemente, ao ler o noticiário e os relatórios das corretoras, ele fica com a impressão que as perspectivas futuras do mercado são baixistas e recheadas de incertezas, deixando-o com a dúvida do que fazer com sua carteira de ações. Ele está sentindo que o mercado pode cair, desvalorizando as ações, ou seja, gerando prejuízo para a carteira de ações dele. Então, muitos diriam para o investidor vender suas ações, sair do mercado, zerar sua posição
Mas será que essa estratégia é mais eficiente? Com certeza não. Se o mercado subir ao invés de cair, o investidor não terá o valor necessário para comprar a quantidade de ações que tinha anteriormente. Então, além disso, não ganhará os dividendos, né, que seriam os juros sobre capital que ganharia se mantivesse as ações em sua carteira. Então, temos a situação 2 também, o investidor número 2. Ele vai viajar em alguns meses e quer aproveitar a taxa de câmbio atual. O investidor 2, ele vai viajar ao exterior dentro de 4 meses e por isso precisará de dólares para pagar suas despesas fora do país. Qual é o risco dessa situação? O risco é a taxa de câmbio do dólar subir, né, nos próximos meses, fazendo com que a viagem fique mais cara. E ultimamente o dólar só sobe. Então o que ele pode fazer? Comprar os dólares logo que souber da viagem. Isso pode ser feito, né? Porém não é a maneira mais eficiente. Provavelmente o investidor teria que resgatar o dinheiro de alguma aplicação, fundo de investimento, poupança, ações, etc., né? para comprar dólares, os quais ficarão guardados sem rentabilidade até a viagem. Então, qual é o problema destes investidores? Nas duas situações apresentadas, existe o mesmo risco, seria a variação indesejada de preços. No caso da carteira de ações, o risco é o preço das ações caírem, e no caso da viagem ao exterior, é o preço do dólar subir. Esse risco ele vai definir o que é o mercado futuro. É uma ferramenta para o investidor controlar o risco futuro ao qual está exposto. Gravem isso. Para muitas pessoas, isso é uma novidade, pois o mercado futuro é comumente associado a estratégias de alto risco, quando no fundo sua origem é uma estratégia básica de proteção, o hedge, a eliminação do risco de preço. O hedge nada mais é do que uma garantia de preço no futuro, e seu funcionamento é facilmente explicado através do exemplo do produtor agrícola. Vamos ler então esse case do produtor agrícola. No final juntamos tudo e conseguimos entender melhor o que seria o mercado futuro. Então, né, para ter uma ideia de como o mercado futuro é importante, imagine o caso de um produtor de soja que é obrigado a realizar a plantação da safra meses antes da colheita e, consequentemente, da venda da produção. Durante o plantio, o produtor terá diversas despesas, né, como aluguel da terra, financiamento de máquinas, salário dos trabalhadores rurais e assim por diante. Tudo isso sem saber qual o preço que receberá pela saca de soja. Então, nesse cenário de incerteza, é fácil visualizar o risco do produtor, né, o preço da soja cair a tal ponto que o produtor ganhe menos do que teve de despesa para o plantio. E para resolver isso, o produtor faz um acordo com uma empresa que utiliza a soja como insumo, no qual ela comprará daqui a 4 meses sua produção de soja a um preço pré-definido. Com esse acordo, o produtor garante o preço da saca de soja, ou seja, ele fez o hedge de sua produção e está protegido contra qualquer queda do preço da soja. E para a empresa esse acordo também é interessante, pois a protege contra uma subida no preço da soja. Então, na solução encontrada pelo produtor, estão presentes as duas características principais de um contrato futuro. Seria o preço pré-definido e a data futura pré-definida para a realização do negócio, ou seja, o vencimento. Uma operação no mercado futuro é um compromisso de compra ou venda de um determinado ativo em uma determinada data futura a um preço pré-definido. Quando um investidor compra um contrato futuro,
é dito que ele está com uma posição comprada a futuro, ou seja, ele está se comprometendo a comprar na data de vencimento o objeto do contrato ao preço pré-acordado com a outra parte. E de modo inverso, quando o investidor vende um contrato futuro, é dito que ele está com uma posição vendida a futuro e se compromete a vender no futuro, na data de vencimento, o objeto do contrato ao preço pré-acordado. Então, no exemplo do produtor agrícola, ao fazer o acordo com a empresa, o produtor vendeu contratos futuros. Ele está vendido enquanto que a empresa está comprada. Agora que você já sabe o que é mercado futuro, já deve estar imaginando a solução para os investidores 1 e 2, né, que apresentamos no início. Então vamos lá. Na situação 1, um investidor, para proteger seus investimentos em ações, deve vender contratos futuros do índice Ibovespa, Ibovespa Futuro, assumindo uma posição vendida a futuro. E na situação 2, o viajante deve comprar contratos futuros do dólar futuro, assumindo uma posição comprada a futuro. Então, explicando aqui brevemente, se o investidor 1 ele assume uma posição vendida do índice Ibovespa, ele está fazendo uma venda descoberta. Nós vamos ver isso mais para frente. Ele está assumindo uma posição vendida a um tal preço pré-definido, que é o preço que o índice Ibovespa está hoje. É o Ibovespa Futuro. Ele costuma seguir, né, o preço do mercado à vista. Então, num exemplo, ele fez uma venda a 120 mil pontos do índice e ele acha que o índice irá cair. Então, ele fez um contrato que daqui a 1 mês ou 2 meses ele estará comprando novamente esses contratos. Então, se o preço cair, como ele estava vendido, ele estará recomprando a um preço mais barato do que ele vendeu, entendeu? Já na situação 2, caso o dólar suba, o viajante ele já fez um contrato, né? Contrato futuro, assumindo uma posição comprada a um preço mais barato, que era quando estava lá no passado, entendeu? Esses dois contratos eles são negociados no segmento de derivativos da BMF Bovespa. Então, só para concluir, né, a ideia que você deve guardar é que o mercado futuro existe para propiciar aos investidores, produtores e empresas a possibilidade de proteger suas posições contra variações indesejadas de preço, né, que seria o famoso hedge. E o mercado futuro é uma ferramenta extremamente útil a todos os investidores e é muito importante saber tirar proveito disso. É o que aprenderemos no próximo módulo. Vamos aproveitar cada variação do preço. Existem diversos ativos objetos, né, tal como o índice futuro, Ibovespa, dólar futuro, café, milho, boi gordo, euro, ouro. Dá para operar diversos ativos. Porém, vamos ver então as características dos contratos futuros. Os contratos futuros são padronizados pela BMF Bovespa, principalmente para facilitar comunicação entre os investidores. Então, não existe mais de um tipo de índice futuro, né? O IND, ou dólar futuro, que seria o DOL. Assim, quando se fala do índice ou do DOL, do dólar, os investidores já sabem as características dos contratos. Então, não há termos a serem negociados nesses contratos a não ser o preço. Então, vamos ver na tabelinha as características, né, do índice futuro e do dólar futuro. Código de negociação, índice futuro, IND, dólar futuro, DOL, DOL. Se for operar o mini índice, né, que seria 1/5 do valor desses contratos cheios, seria WIN, mini índice, né, seria o WIN.
E o dólar futuro WDO. Beleza? Então, o objeto de negociação do índice futuro seria o índice Ibovespa. Vocês vão ver que tem o Ibov no gráfico quando eu mostrar. E no dólar seria a taxa cambial, né? Do reais e o dólar. A cotação vai ser pontos do índice. A cotação do índice futuro. Dólar vai ser reais por $1.000. Por exemplo, 5.000 reais, tá? Isso aqui quando o dólar tava R$ 5, tá bom? Arredondando, R$ 5. 5.000 equivalem a $1.000. Essa seria a cotação. Então, ó, R$ 5 equivale a $1. E o índice, se ele tiver nos 70 mil pontos, ele vai equivaler R$ 70.000. Aqui, ó, tamanho do contrato. Então, vai ser Ibovespa futuro, né? Vezes R$ 1 por ponto. Então, cada ponto equivale a R$ 1. Já no dólar futuro, tamanho do contrato, $50.000. Então, esse contrato aqui, ó, valeria R$ 250.000 com o dólar cotado a R$ 5. Então, um lote padrão do índice cheio, 5 contratos no mínimo você teria que ter para operar. Já no dólar também 5 contratos no mínimo. Então, já não basta ser um valor extremamente alto, né? Você ainda tem que fazer operações com no mínimo 5 contratos. Então, vai ser 5 vezes esse valor aqui. Por exemplo, o índice está beirando os 70.000. Com o índice próximo aos 70.000, vai ser 5 vezes 70.000. Porém, não vamos operar o índice cheio, então. Vamos operar o mini índice, mais barato. E para ficar melhor, né, na hora das operações, você ter banca para aguentar as variações do preço, tá bom? Mas você não precisa ter esses valores, lembra que eu estou sempre dizendo. Você só precisa ter uma margem, a margem que a corretora exige. Tem corretora aí que a margem é R$ 13, mas aí eu não recomendo você ter só R$ 13 na sua conta, né, para aguentar a variação. Ter pelo menos uns R$ 100, R$ 200 para começar, tá? Se não tiver um valor maior, uns R$ 300, eu recomendo uns R$ 300 para estar começando, tá bom? Que aí já dá para fazer bastante coisa. Aí você só vai precisar arcar com a diferença do gráfico, diferença dos preços. O vencimento dos contratos então, vai ser a quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares. E o dólar todo primeiro dia útil de todos os meses. Então, se cair numa quarta-feira que é feriado, vai ser no próximo dia útil, tá? O vencimento do índice. Aqui tem a tabelinha dos códigos de negociação. Código do índice, você já sabe que é IND, ou do mini, WIN, né? Coloca o W, I, N. E aí o que muda no finalzinho vai ser, no final dele vai ser o vencimento. Seria então, a letra vai ser o mês e o número, o ano. Então J20, ó, abril de 2020 é o vencimento desse contrato aqui. Porque J é abril. Agora no dólar, tá DOL K20. DOL, já sabemos que é o dólar futuro. Se fosse o mini dólar seria WDO. E letra K está posicionada em maio. E o 2020. Então ele vence em maio de 2020. Primeiro dia útil. Certo? Vamos dar uma olhada então no gráfico. Só para entender melhor. Então esse aqui é o gráfico. Esse gráfico que estamos vendo
é do mini índice futuro. O vencimento dele é J20, certo? Temos o dólar também, ó. Mini dólar, WDO. Vencimento K20. Aí deem uma olhada na tabelinha. Hoje, ó, o dólar caiu bastante. Ó, o dólar caiu de 5,24 mais ou menos. E está 5,17 agora. Então, por isso vocês precisam saber os códigos. Para na hora que for abrir aqui, não se enrolar, tá? Ó, tendo o IBOV. Mas onde vamos operar vai ser no mini índice ou no próprio índice cheio mesmo. Seria esse aqui, ó, IND J20. O gráfico vai ser o mesmo, tá? Praticamente pouca variação de preço entre os dois gráficos. Ó, índice cheio. Tá vendo aqui? Índice cheio. Deixa eu arrastar pra cá. Opa. Cadê? IND J20. Índice cheio e mini índice, ó. Mesmo gráfico. Vendo que tem pouca diferença? Mesmo gráfico praticamente. O que vai mudar seria a quantidade do lote, o valor do lote. No índice cheio você só consegue entrar com no mínimo 5 contratos. Cada contrato equivale a esse preço, que é o preço que o índice está agora. Então 5 vezes esse preço vai dar esse valor total, ó. R$ 389.000. R$ 389.275, né? Falando certinho, corretamente. Já no mini índice, você consegue operar com 1, sendo que esse 1 equivale a 1/5 do contrato cheio, certo? Então o valor é bem menor que você vai estar operando, o valor mínimo. R$ 15.569, porque é 1/5 do preço que o índice está agora. Mas você não precisa ter esse valor na conta. Você só precisa ter a margem que a corretora exige. Algumas corretoras exigem R$ 13, outras 26 e por aí vai. Mas eu recomendo ter no mínimo uns 100, R$ 200 para estar começando a operar na conta real, tá? Só para sentir ali a emoção. Entendeu? Porque a corretora vai te alavancar. É a corretora que vai arcar com esse valor. Você só vai arcar com a diferença do preço. Por exemplo, olha onde o preço chegou aqui embaixo. Ele tocou várias vezes aqui embaixo. Então, se você tivesse comprado ali embaixo e vendendo agora, quando o preço chegou aqui em cima, você teria feito mais de 300 pontos. Então, arredondando, daria uns 300 pontos de diferença. Então, você comprou a um preço e vendeu mais caro lá em cima. 300 pontos equivale a R$ 60 com um mini contrato, tá bom? Porque cada ponto vai valer 20 centavos. É só fazer a multiplicação aí. 20 centavos vezes 300 pontos, R$ 60. E assim vai. Aí, se aumentar a quantidade de contrato, teria, se fosse 2 contratos, seria R$ 120 com 300 pontos. 4 contratos, R$ 240. Então é muito dinheiro, tá? Que você pode ganhar, mas também pode perder se não souber o que está fazendo. Entendeu?
E é isso que vamos ver no próximo módulo. Como podemos estar vendo oportunidades, ó, oportunidade de compra aqui, ó. Várias oportunidades boas o gráfico mostra. É só ter alguma estratégia. Ó, olha isso aqui, ó. Oportunidade boa de compra ali. Beleza? Calma, pessoal. Calma que no próximo módulo já começamos a mexer no gráfico, tá? Ali só foi para mostrar um pouquinho como funciona, para não ficar só olhando o slide, tá bom? No final desse módulo, né, já está chegando no final, vamos criar a conta na corretora. E aí na próxima aula já começamos a fazer as configurações. Já tem que fazer algumas configurações ali na corretora, ativar o RLP, colocar a margem lá quando a gente for para a conta real. Mas fora isso, assim que tiver liberado, né, a corretora aceitar lá a sua conta que foi criada, tudo, né? Já conseguimos treinar pelo menos na conta de treinamento, simulação. É o mesmo gráfico ali da conta real, o que muda é que você não vai conseguir sacar os seus lucros, tá bom? Vai ser um dinheiro fictício que eles deixam lá para você tá operando. Na verdade é um dinheiro infinito, né? Não vai ter limite. Você consegue ficar lá operando e ver qual foi o resultado no final do dia. Mas qual que é a intenção? A intenção é estarmos operando no conta demo ali, né, na conta de simulação, como se estivéssemos na conta real, já que é o mesmo gráfico, a operação vai ser a mesma. Então, não vamos operar com mais de um contrato, vamos operar com um contratinho, no máximo 2 contratos, como se estivéssemos na conta real, tá bom? Para no final vermos qual seria o resultado, tá? Como conseguimos nos sair no final do dia, no final da semana, tá? Vamos ficar treinando pelo menos umas 2 semanas ou no máximo aí um mês, quem tiver com mais dificuldades, tá bom? Antes de arriscar o suado dinheirinho, né? Porque para ganhar é preciso depositar um valor ali na corretora, tá? Para ter como margem, caso você seja estopado, né? Caso alguma operação não dê certo, você consegue limitar a sua perca também, tá? Mas vamos aprender mais sobre isso na próxima aula, próximo módulo. Vamos falar então de preço de mercado. Os preços dos contratos futuros são negociados livremente durante o pregão eletrônico no segmento de futuros, exatamente como as ações no mercado à vista. Então, quando um negócio é realizado, significa que dois investidores, né, um comprado e outro vendido, entraram em acordo com relação ao preço futuro. Então, o investidor comprado ele pagará, né, o preço acordado na data de vencimento pelo ativo objeto, e o investidor vendido receberá o valor acordado mediante a entrega do ativo objeto. Então, a lógica da movimentação dos preços no mercado futuro segue a do mercado à vista. Então, se o Ibovespa está em alta, né, o índice também estará em alta. E se a cotação do dólar está subindo, o dólar também estará subindo. Sobre a liquidação financeira, é isso que nos dará lucro. Liquidação financeira. Agora, imagine um negócio fechado no dia 12 de fevereiro, com 5 contratos do Indy J20, vencimento no dia 15, né, de abril, ao preço ali dos 70 mil pontos por contrato. Então ele conseguiu 5 contratos no preço de 70 mil, ele fez um acordo. Então, significa que no dia 12 de fevereiro o investidor comprado pagará 70 mil reais por cada contrato, enquanto que o vendido entregará os 5 índices Ibovespa, né, que é o ativo objeto, para o comprador. Mas como assim entregar o Ibovespa? Como isso é possível se o Ibovespa é um índice, né, uma média de mercado? Então realmente não existe a entrega física do Ibovespa, né?
O modo como são os contratos futuros, ocorre a liquidação financeira da operação, conforme o lucro ou prejuízo de cada investidor. Então, para facilitar o entendimento, vamos acrescentar mais um dado à operação citada anteriormente. Vamos supor que na data do vencimento, no dia 15 de abril, o Ibovespa está cotado a 72.500 pontos. Então, com essa informação já fica mais evidente quem lucrou e quem teve prejuízo. O investidor ali comprado, ele pagará 70 mil, que foi o acordo que ele fez lá. Ele pagará 70 mil pelo Ibovespa, que agora está valendo 72.500 pontos. Então, ele teve um lucro de R$ 2.500 por contrato. Enquanto isso, o investidor vendido terá que vender o Ibovespa por R$ 70 mil, sendo que vale 72.500. Prejuízo R$ 2.500 por contrato. No exemplo, então, fluxo financeiro, final ali totalizando os contratos, acabou ficando R$ 12.500 de lucro para o comprador e R$ 12.500 de prejuízo para o vendido. Foi a liquidação financeira, foi a diferença do preço na data que foi feito o acordo e na data final, na data vencimento, certo? Essa é a liquidação financeira. Então é mais ou menos isso. É praticamente o que está nessa tabelinha. Investidor comprado, tanto faz no índice ou no dólar. Se o mercado sobe, obviamente ele vai ter lucro. Se o mercado cai, obviamente prejuízo. Já para o investidor vendido, se o mercado sobe, prejuízo. Se o mercado cai, lucro. Mas como assim? Lucro. O mercado caindo, como que ele pode vender antes mesmo de ter os contratos? Isso mesmo, tem como fazer isso. É a venda descoberta. Então, para você que não sabe, o que é venda descoberta, vamos ver um pouquinho sobre isso aqui agora. Então, no case, se o investidor acha que o preço de uma ação vai subir, basta comprá-la e segurar o ativo em sua carteira enquanto o preço de mercado está aumentando e vendê-lo quando o preço chegar no valor desejado, embolsando o lucro da operação. Mas e quando o investidor acha que o preço vai cair, é possível lucrar com a queda também? Sim, a solução é a venda descoberta. Então é possível sim ganhar dinheiro na alta ou na baixa da bolsa. Tanto faz o lado que ela estiver andando, poderemos estar lucrando, certo? Então, como isso é possível, ele ganhar o mercado caindo. Então, na realidade, o investidor aluga as ações de sua corretora de valores e as vende. E após o encerramento da operação, o especulador devolve ao investidor, via corretora, as ações alugadas ou emprestadas. Então, você não precisa esperar até a data do vencimento do contrato para encerrar a operação. Você pode encerrar antes. Como eu disse, faremos operações no mesmo dia, não deixaremos operações abertas. Então, ele aproveita da variação do dia ali, do momento. Então, você nem vai perceber, se o que acontece ali quando você vende antes de comprar. Esse negócio de ações, de contrato sendo alugado da corretora. É uma operação bem rápida, é como se você estivesse comprando, tá? Você consegue vender e comprar. Só tem que se atentar. Se você tiver um contrato vendido, você tem que comprar um para zerar a sua operação. E aí é feita a liquidação financeira. Se você vendeu com preço mais caro e recomprou quando estava mais barato, você vai ter lucro. Agora, se fez ao contrário, você vai obter um certo prejuízo, tá? Dependendo da diferença dos pontos ali. Então, fique de olho no preço no tempo, tá? Preço e tempo. A mesma coisa se você tem um contrato comprado ou dois. Se tiver dois contratos comprados, você precisa vender dois para sair zerado, para fazer a liquidação financeira, certo? Então vamos lá, temos um exemplo. Seria um negócio fechado no dia 12 de fevereiro, 5 contratos
do IND J20, vencimento no dia 15 de abril, ao preço de 118 mil pontos por contrato. Então, isso significa que no dia 12, o investidor comprado pagará 118 mil reais por cada contrato, enquanto que o vendido entregará os 5 índices Ibovespa, ativo objeto para o comprador. Então, caso o investidor vendido não tenha esses contratos, na hora do negócio, ele entrará na venda descoberta. Portanto, ele terá até a data do vencimento do contrato para recomprar exatamente a mesma quantidade que vendeu, para poder devolvê-las à sua corretora. Então, supondo que ele decide encerrar a operação antes do vencimento do contrato, e no dia 19 de março ele recompra os 5 contratos. Porém, nessa data, o índice ele está cotado a 63 mil pontos. Está cotado a 63 mil pontos. Então, lembrando que ele vendeu dia 12 de fevereiro ao preço de 118 mil pontos. Qual será o lucro desta operação? Ele vendeu quando estava valendo 118 mil. Ele emprestou, vendeu aquele preço quando estava 118 e vai recomprar agora no dia 19 de março, valendo 63 mil pontos. Vou dar um tempinho, façam as contas aí para ver se vocês entenderam ou não. Se não entendeu, eu vou passar a resposta agora. Se quiser, aperta pausa. Então, 118 mil menos 63 mil. Qual foi a liquidação financeira? Diferença, 55 mil pontos. Isso é um case real, tá? Com toda essa crise que aconteceu, aconteceu lá do Coronga, né? E mais na economia, muita coisa aconteceu. Então, caiu demais o índice. Não só o índice brasileiro aqui, o Ibovespa. Os índices internacionais caíram. Então, nesse curto prazo, caiu 55 mil pontos. E eu tenho certeza que teve muitos insiders ou muitas pessoas que já têm experiência, operou vendido, fez a venda descoberta e aproveitou essa queda. Então, 55 mil pontos foi a diferença. Sabemos que cada ponto equivale a R$1. Então, 55 mil vezes 5, que era os 5 contratos que ele tinha, o índice cheio. O lucro nesta operação, 275 mil reais. E pasmem. Para fazer essa operação, não precisaria ter todo esse dinheiro aqui, ó. Que seria 118 vezes 5, tá? Só precisaria ter a margem que a corretora exige. Eu fiz um corte rápido aqui só para mostrar aqui a margem da modal, tá? Então ela tem margem reduzida. Para mini índice, a partir de R$13 você já consegue estar comprando um mini contrato. No mini dólar, a partir de R$23 em conta. Para o contrato cheio, do índice, é a partir de R$125 e a mesma coisa no dólar cheio. Então, aquela operação ali, aquele case, com R$125 você consegue um contrato, certo? Aí para estar conseguindo 5 contratos, você precisaria, vamos fazer a conta rápida, R$625 em conta para conseguir fazer uma operação com 5 contratos cheios, certo? Esse seria o valor. Você não precisaria de todo aquele valor que estava valendo o índice, porque a corretora ela te alavanca. Então você só arca com a diferença dos preços, que seria a liquidação financeira, certo? Por isso que ela exige essa margem aqui no mínimo, para arcar com a diferença. Então, se você só tem, eu não recomendo ter esse mínimo que ela exige para estar operando, porque
Se por acaso você chegar a perder 70% do valor que você tem depositado na corretora, como garantia, ela encerra a sua operação. Então ela te encerra ali com o prejuízo e você já não consegue mais operar até depositar novamente a margem, tá bom? Por isso que eu recomendo ter pelo menos ali para operar no mini índice, tá? Não é o índice cheio, operar mini índice pelo menos uns 200 ou 300 reais, tá? Se não tiver, dá para começar com 100, porém é mais arriscado, porque você vai ter pouco dinheiro, tá? Pouco valor ali de garantia. Entenderam? E uma coisa que é boa também, se você tiver dinheiro investido em renda fixa, dá para estar usando este valor da renda fixa como garantia, entendeu? Por exemplo, você tem dinheiro na poupança ou investido em CDB ou investido direto ali no Tesouro Direto, né, na taxa Selic. Você consegue estar utilizando esse valor como garantia que você tem renda fixa, que você consegue sacar a qualquer momento, entendeu? Mas eu recomendo ter um valor separadinho para estar operando esses índices futuros aqui ou o dólar. Vamos falar então sobre os mini contratos futuros, certo? Já falei bastante deles antes de chegar nessa parte. Então, ó, os contratos futuros principais do índice futuro e dólar futuro também são denominados de contratos cheios ou contratos padrão. Mas além destes, existem os mini contratos. Então, a grande diferença dos contratos cheios e mini contratos seria o valor financeiro por contrato. O índice cheio cotado a 100 mil pontos equivale financeiramente a 100 mil reais. E como o lote padrão é de 5 contratos, o valor financeiro a futuro é equivalente a 500 mil reais, que seria 5 vezes 100 mil. Aí no caso, né, do mini contrato, o valor financeiro é 1/5, né, 20% do valor do contrato cheio. E a vantagem é que o lote padrão pode ser de apenas um mini contrato. Então, dessa maneira, né, um mini contrato representa 20 mil reais, com o índice cotado a 100 mil pontos, o que é muito mais acessível, tá? Então, por ter essa divisão, né, a cotação do índice cheio é R$ 1 por ponto, já no mini índice é 20 centavos por ponto. Código do mini índice WIN, mini dólar, WDO. E os vencimentos são os mesmos que dos contratos cheios. Finalmente chegamos ao final. Vamos escolher uma corretora. Os principais pontos que eu falo para analisar ao escolher seria custos, né, que seria corretagem e plataforma, margem operacional e ver o suporte, se é um suporte bom, mais ou menos, como que é o suporte. Pesquisem aí se a corretora tem reclamações, alguma coisa assim, tá bom? Eu tenho conta na XP e na Modal, né? É bom ter duas contas, né? Uma principal e outra como se fosse um backup, caso precise. Se der algum problema nenhuma, você não fica sem operar, né? Corre para outra. Aí se der problema nas duas, paciência. Mas por enquanto nunca aconteceu nada demais comigo, né? Nada que me atrapalhasse assim de operar. Hoje eu uso a Modal. Eu já usei bastante a XP, mas eu uso a Modal porque tem mais vantagens. No mercado existem várias plataformas, né, de negociação, mas as principais são o Profit e o Trade. Pesquisem aí no YouTube, vocês vão achar alguns vídeos aí sobre o Profit e Trade. E as corretoras costumam cobrar mensalmente por essas plataformas, né? Ou outras, né, só cobram caso não atinja a meta de operações estipulada por eles no mês. Então, é preciso acessar o site da corretora escolhida para verificar as condições. Mas lembra que eu disse que você não precisaria gastar um centavo, né, para estar aprendendo? É isso mesmo. Abram conta na Modal, para na próxima aula
já estarmos prontos. Porque demora alguns dias, tá? Demora uns 2 dias, 3 dias úteis aí para ele estar analisando seu perfil e liberando a conta aí para vocês. Então, como que você vai abrir conta na Modal? Tem o site aí que é modalmais.com.br, mas o jeito mais fácil que eu achei, né, porque eu abri pelo site e me recomendaram baixar o aplicativo. Eu tive que terminar o meu cadastro pelo aplicativo. Então pesquisem aí na Play Store. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, ó, esse é o aplicativo da Modal, tá? Pesquisem aí na Play Store ou na Apple Store. Eu não sei se tem na Apple Store, deve ter sim. Pesquisem aí e baixem o aplicativo, instala ele no seu celular e façam o passo a passo lá, tá? Que eles pedem para você abrir a conta. Vai pedir algumas informações, vocês preenchem e aguardem eles analisarem para liberarem a sua conta, tá? E é tudo free, é grátis. Você abre a conta grátis, pode pedir o cartãozinho aí, ó, cartão vai ser, era um banco digital, né? Então você consegue usar o cartão como débito. Eu só não sei se dá para usar como crédito, mas eu sei que dá para usar como débito esse cartão aqui. Então, conforme você faz um lucro, né, no dia, no mesmo dia, né, no final do dia, quando fechar a bolsa, depois das 6 horas, já cai o dinheiro na sua conta. Então, você já consegue estar utilizando o dinheiro, tá? Pelo cartão, ou pode transferir, né, para alguma outra conta bancária que você tenha. Beleza? Então, é bem simples aí o processo de abrir a conta. Quem tiver dificuldades, tenta entrar em contato comigo aí pelo e-mail ou manda mensagem no direct aí no Instagram. Esse foi o módulo 1, tá? Foi bastante teórico, só pra gente ter uma base do que estaremos fazendo aí durante os próximos dias. E agora o próximo módulo, vamos configurar aí a plataforma. Eu vou ensinar como você vai baixar o Trid, tá? Baixando o Trid Pro, e é grátis. O Trid Pro vai ser free. Você vai ter acesso ao replay de mercado, vai ter acesso à conta de treinamento, tudo isso grátis, sem precisar gastar nada. Acho que é só, tá? Fiquem espertos aí para a próxima aula. Próxima aula já começamos a olhar o gráfico, começamos a treinar. Eu vou começar a ensinar algumas estratégias que vocês podem estar utilizando no dia a dia e ver qual que você se adapta melhor, tá? Para estar tentando buscar aí o seu lucro, né? O seu dinheirinho de cada dia. Bolsa abre às 9 horas, tá? Então você pode começar às 9 e fecha próximo às 6 horas. Ela abre às 9 horas. E olha o tempo que você tem, ó. Até fechar, 8 horas e 50 minutos. Quase 9 horas de bolsa aberta. Aí você pode aproveitar, ó, toda essa variação de preço, ó. Olha a variação. Ó, começou subindo, subiu 2.000 pontos, depois caiu mais 2.000 pontos. Imagina se você tem uma estratégia e consegue pegar pelo menos uma parte. Não precisa ser ganancioso tentar pegar todos esses 2.000, tá? É bom ser ambicioso um pouco aqui, né? Você tem o direito. Mas é bom ir começando de pouquinho em pouquinho, para você não se frustrar durante o caminho, tá bom? Porque vai ter perdas, vai ter momentos aí que você vai perder, mas o importante é você minimizar a sua perca. Por exemplo, entrou aqui comprado, deixa uma perda de 200 pontos ou 100 pontos. E caso o mercado não pegue o seu stop ali, ele suba, e você vai acompanhando o movimento, tá? E aí você pode pegar todo esse movimento aqui, ó, ou pelo menos uma parte dele, e ficar tranquilo o resto do dia, tá? Eu não recomendo você ficar o dia inteiro na frente do gráfico tentando pegar cada movimentinho, porque uma hora você vai quebrar a cara. Então tenta colocar uma meta, tudo certinho. Mas isso aí a gente vamos vendo durante o treinamento, tá? Vou ensinar aí como fazer um gerenciamento.
colocar metas diárias, metas semanais, por aí vai. Além dos setups, né? Eu vou ensinar alguns setups aí. Beleza? Até a próxima aula. Obrigado pela atenção e tchau, tchau.